Introdução à ótica geométrica. Da realidade, nós vamos fazer aqui inicialmente um resumo, depois a gente vai começando a explorar um pouco mais as características aí que tem que ser estudadas na ótica geométrica. A ótica geométrica, ela se difere da ótica física, que é outro tipo de forma de estudo da ótica, porque a ótica geométrica apenas ela se preocupa com o estudo do caminho que a luz percorre. A gente está muito mais preocupado com a trajetória que a luz percorre, ou o caminho que a luz percorre, do que propriamente pela natureza da luz. Tá? No caso, por exemplo, quando eu estou falando da ótica física, a ótica física vai estudar o comportamento da onda, o comportamento ondulatório da luz. E aí eu vou ter alguns fenômenos relacionados com a sua característica ondulatória. Aqui, a minha preocupação é verificar que tipo de caminho que a luz vai percorrer de acordo com as características do meio aonde ela se propaga. Para isso, eu vou ter que fazer algumas descrições, né? Eu vou ter que começar com algumas características para apresentar algumas palavras que serão utilizadas para a comunicação deste assunto, desta matéria. Então, considerações iniciais. Quando a gente fala em considerações iniciais, eu vou ter que apresentar alguns nomes aqui importantes. Por exemplo, para que eu tenha luz, eu tenho que ter uma fonte de luz. E fonte de luz pode ser de dois tipos. Elas podem emitir luz própria ou refletir luz. Então, quando ela emite luz própria, essa fonte de luz ela é chamada de fonte de luz primária. Fonte de luz primária, como eu disse, ela emite luz própria. São exemplos de fontes de luz primária: lâmpada acesa, a chama da vela acesa, o vagalume quando está emitindo luz, o sol, as estrelas. Bom, existem uma série de fontes de luz primárias. Fonte de luz secundária. A fonte de luz secundária, ela não vai emitir luz própria, ela vai refletir a luz que ela recebe. Então, a luz que eu enxergo a partir de uma fonte de luz secundária é a fonte de luz refletida por ela. Então é por isso que a fonte de luz primária, a gente considera que os corpos são luminosos, uma vez que eles emitem luz próprias. Enquanto a secundária, eles não são corpos luminosos. Para refletir luz, eles precisam ser iluminados, portanto são corpos iluminados. Então, primeira classificação para a fonte de luz é que a fonte de luz pode ser primária ou secundária. Nós estamos classificando aqui do ponto de vista se ela emite ou não luz própria. Mas a fonte de luz, ela também pode ser classificada de outra maneira. Ela pode ser classificada como sendo uma fonte de luz pontiforme versus uma fonte de luz extensa. Fonte de luz pontiforme significa que ela tem um tamanho muito pequeno quando comparado às distâncias que a luz emitida por ela vão percorrer. Por exemplo, aqui uma lâmpada incandescente, quando colocada numa sala, ela é considerada uma fonte de luz pontiforme. Já quando eu pego uma lâmpada daquelas que são consideradas frias,
que tem formato cilíndrico, eu poderia considerar ela como sendo uma fonte de luz extensa, porque é como se tivesse vários pontos delas emitindo a luz. Aqui eu só teria o ponto P, porque ela é muito pequena quando comparada com o ambiente, com os caminhos que a luz vai percorrer. Já esta fonte de luz extensa, o seu tamanho tem que ser considerado na hora da análise. Então, é um conceito relativo e vai depender, né, do tamanho do objeto, que é a fonte de luz, com o tamanho da sala aonde a luz emitida por ele vai percorrer. Então, a gente vai aprender a fazer essa classificação e vai ver a diferença entre utilizar uma fonte de luz multiforme e uma fonte de luz extensa. Já vou adiantar para vocês que tem a ver com fonte de luz multiforme, só tem a formação da sombra. Enquanto da fonte de luz extensa, eu tenho a formação de duas partes. Uma é a penumbra, que é parcialmente iluminado, e a outra é a sombra, que é onde não chega a luz. Sensacional. Fenômenos ópticos. A gente vai estudar inicialmente reflexão da luz, que é quando a luz bate e volta para o mesmo meio, e vai estudar também a refração, quando a luz passa de um meio para outro. Esses meios têm que ser transparentes, obviamente. Esses meios sendo transparentes, a luz pode passar de um meio para outro, alterando sua velocidade. Então, reflexão, a luz bate e volta, e refração, a luz passa de um meio para outro. Esses são os dois fenômenos que nós estudaríamos aí na ótica geométrica através de seus princípios. Quando eu estou falando várias vezes, né, dos meios, né, os meios eles podem ser classificados em transparentes, que é quando a luz ela passa, né, através dele. Então, se eu tenho um observador, aqui está o olho do observador, e aqui eu tenho um meio transparente, e aqui eu tenho um objeto AB a ser observado. Esse objeto é uma fonte de luz primária ou secundária, e ele está emitindo raios de luz. Se eu, através deste corpo, se ele for transparente, eu consigo enxergar este objeto AB, este observador, ele consegue enxergar este objeto AB de forma nítida, né? Então, a luz, quando o objeto ele é transparente, a luz passa e o objeto enxergado através dele se enxerga de forma nítida. Já quando o objeto ele é translúcido, por exemplo, aqueles vidros, isso aqui poderia ser, no caso do transparente, poderia ser um vidro comum. Já se eu trocar um vidro comum para aqueles vidros que são chamados de martelados, utilizados em banheiro, a gente observa que a luz é capaz de passar, mas o objeto que está atrás daquele meio, ele não vai ser enxergado de forma nítida. E eu ainda tenho os objetos que são o quê? Opacos. Quando que um objeto é opaco? Quando a luz ela não atravessa o meio. Então, ela só pode bater e voltar aqui através da reflexão ou ser absorvida pelo meio opaco. Mas esse camarada não vai enxergar a luz que está do outro lado. Por exemplo, uma parede, tá? Então, quando eu estou dentro de um quarto e eu não consigo enxergar os objetos que estão do outro lado, no outro quarto ou na sala, significa que a luz ela não passa porque a parede ela é opaca à passagem de luz.
Né? Então, essas são as diferenças entre os meios transparentes, homogêneos e opacos. Neste capítulo, nós estudaríamos também os princípios que regem o funcionamento de como caminha a luz. E são três os princípios básicos. É o princípio da propagação retilínea, que afirma que a luz ela se propaga retilineamente dentro de determinadas condições. Que condições? O meio tem que ser homogêneo, quer dizer que as propriedades físicas e químicas devem ser iguais em todo o espaço que está, todo o espaço que está no meio. Aqui, meios homogêneos, está mal escrito, meios homogêneos, as propriedades, né? Em cada metro cúbico de espaço analisado daquele meio, as propriedades são iguais, sei lá, por exemplo, a densidade é igual, qualquer tipo de propriedade, a pressão, ela se mantém praticamente constante, né? Então, todas as propriedades físicas e químicas ou todas as propriedades que estão relacionadas com o caminho que a luz percorre devem ser iguais. O meio, além de homogêneo, ele tem que ser transparente, ou seja, a luz passa e a gente consegue enxergar o que está do outro lado desse meio, o que está do outro lado deste meio, de forma nítida. E, além de tudo, ele tem que ser isotropo. O que é um meio isotropo? O meio isotropo é que a luz ela se propaga em todas as direções com a mesma velocidade. Item 6. Princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Aqui diz apenas que o raio de luz, né, ele segue uma determinada trajetória, um caminho, independente do seu sentido de propagação. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um espelho plano e eu colocar um raio de luz aqui incidente, ele vai bater nesse ponto chamado ponto de incidência e vai ser refletido. Aqui está o raio refletido. Então, aqui na realidade, ó, eu coloquei uma fonte de luz e aqui eu estou colocando um observador. Se eu trocar a posição do observador com a fonte de luz, a gente vai observar que o caminho seguido pelo raio luminoso, ele será o mesmo, independente do sentido de propagação. É este princípio que me garante que, se eu enxergo alguém através de um espelho plano, este alguém também pode me enxergar, né? Princípio da independência dos raios luminosos, né? Os raios luminosos, quando se cruzam, né, eles, depois do cruzamento, eles seguem seus caminhos como se nada tivesse acontecido durante o cruzamento. E o que acontece durante o cruzamento não é preocupação da ótica geométrica, basicamente é isso. Então, falamos de tudo isso, só que eu vou destacar aqui na transparência que eu estabeleci para esta videoaula. Então, fundamentos da ótica geométrica. A ótica geométrica estuda os fenômenos ópticos relacionados às trajetórias, caminhos seguidos pela luz. O que mais? Fundamentos na noção de raio de luz e nas leis que regulamentam seu comportamento. Na realidade, raios de luz não existem. O que existem são feixes de luz. Por exemplo, esta lâmpada, neste caso, eu posso considerar para este pequeno pedaço da sala como se fosse uma fonte de luz extensa. Por isso é que eu estou pegando vários pontos P1, P2, P3,
P4 como fontes emissoras, como se fossem fontes de luz emissoras de feixes de luz. Quais são os feixes? Os feixes são esses que eu estou colocando aqui, ó, em azul. São feixes que estão se abrindo, portanto, são feixes cônicos. Dá até para ver um cone aqui, sem estresse. Então, é isso que ele está falando. Isso aqui é um feixe cônico, divergente. Por quê? Porque esta lâmpada está emitindo luz e, portanto, os raios de luz que eu pegar, por exemplo, este raio aqui, ele está partindo da fonte de luz e está se abrindo. Então, os raios de luz, eles estão divergindo entre si. Muito complicado daí, sensacional. Isso vale para os vários pontos dessa fonte de luz extensa. Mas tu pode ver que, como eu disse, os feixes de luz, que são esses feixes cônicos, eles de fato a gente pode enxergar. Agora, o raio de luz é um elemento puramente que foi inventado para que eu pudesse descrever o caminho que a luz percorre, para que eu pudesse fazer um estudo do ponto de vista de uma teoria chamada ótica geométrica. Bacana? Então aqui eu estou colocando três feixes de luz importantes, porque é o que eu quero estudar. O que são feixes de luz? É o conjunto de raios de luz. Raio de luz aqui é apenas o vermelho, tá vendo? Isso aqui é o raio de luz. Feixe de luz é o conjunto de raios de luz. Então aqui eu tenho três tipos de conjunto de raios de luz. Um conjunto de raios de luz que estão se abrindo a partir do ponto B, um conjunto de raios de luz que estão se fechando, se encontrando no ponto B, e um outro conjunto de raios de luz que são paralelos entre si. Os dois primeiros são considerados feixes cônicos. Então, o primeiro é cônico e o segundo também é cônico. Porque aqui, ó, eu tenho o esboço de um cônico para demonstrar. Enquanto este aqui é um raio, é um feixe cilíndrico. Porque a gente pode observar que esses raios de luz que aqui estão são paralelos entre si. Bacana? Só que olha só, esse cônico aqui, a luz ela está divergindo, ela está se abrindo. Os raios de luz partem do ponto B e estão se abrindo. Portanto, isso aqui é um feixe de luz cônico divergente. Esse outro feixe de luz aqui, os raios de luz elas estão convergindo para o ponto B. É por isso que esse aqui é um feixe de luz cônico convergente. Já o cilíndrico, ele nem é divergente e nem é convergente. O feixe de luz cilíndrico, ele sempre vai ser considerado os raios simplesmente serão paralelos entre si. O que eu posso dizer já de cara para o cilíndrico é que ele vai me gerar pontos objetos ou pontos imagens impróprios, enquanto os cônicos divergente e convergente, dependendo do caso, serão pontos imagens reais ou virtuais, conforme nós vamos ver na classificação quanto à natureza. Aqui, ó, uma outra maneira de representar o feixe cilíndrico, para entender a origem desse feixe cilíndrico, a gente normalmente considera que o feixe cilíndrico ele é obtido por fontes de luz que estão muito distantes do observador. Então, quando os raios de luz partem do Sol para a Terra, como o Sol está muito distante da Terra, os raios chegam praticamente paralelos entre si e, portanto, eles são considerados feixes de luz cilíndricos. Eu digo que ela
imprópria, o Sol é um ponto objeto impróprio, porque eu não posso precisar, né, a sua posição, uma vez que o infinito é tão grande quanto se queira, tá? Bom, o que que é um ponto imagem? O que que é um ponto objeto? Objeto sempre é o vértice de um pincel de luz que chega na superfície óptica. Por exemplo, aqui eu tenho uma superfície óptica S que eu estou colocando e pintando em azul. Tá vendo? Essa é a superfície óptica S. Eu até vou tirar aqui, deixa eu pegar a lanterninha, fica mais bonitinho, ó. Então, ó, essa parte aqui é a nossa superfície óptica. Aqui, ó, eu tenho um ponto de luz, uma fonte de luz que está emitindo luz de tal forma que os raios formam um feixe cônico divergente. Cara, pelo fato de ser um feixe cônico divergente, eu posso dizer que primeiro, né, já que eu estou dizendo que ele é um feixe cônico cujos raios incidem, ele é um ponto que mesmo é um ponto objeto. Então, ó, por que esse camarada é um ponto objeto? Porque os raios incidem na superfície S. Agora, se eu observar bem, este camarada aqui é um ponto imagem. Por quê? Porque os raios de luz aqui estão saindo da superfície S. Eles emergem. Então, isso aqui é um ponto imagem, porque os raios de luz emergem da superfície S. Então, quando eu estou falando de ponto objeto, seria, do ponto de vista da superfície S, raios que chegam na superfície S. E ponto imagem são raios que saem ou raios que emergem na superfície S. Pois é, mas eu posso classificar também esse ponto objeto ou ponto imagem em real ou virtual. E para isso eu tenho que ver o que é normal. Por exemplo, o que é normal para um ponto objeto, para um ponto que emite luz? É os raios se abrirem a partir dele, ou os raios se fecharem a partir dele? É se abrirem. É porque, na realidade, ó, este ponto ele vai emitir raios de luz para tudo quanto é lado, né? E ele é a fonte de luz. Portanto, os raios partem dele. Portanto, é normal para um ponto objeto os raios se abrirem, os raios serem divergentes. Então, nesse caso, como é um ponto objeto e os raios estão divergindo, isto aqui é um ponto objeto real em relação a essa superfície S. O que é normal para um ponto imagem? Ora, a formação de uma imagem, o normal é os raios de luz se fecharem para ela, de tal forma que os raios de luz vão ter que convergir para formar a imagem. Inclusive eu posso projetar, porque para eu projetar a imagem numa parede, a luz tem que chegar lá, ela tem que convergir para a parede. Então, o que é normal para o ponto de imagem? É os raios de luz serem convergentes. E aqui, nesse caso, eu tenho raios de luz que estão convergindo para esse ponto. E como eles convergem, isso aqui é um ponto de imagem real. Bacana até aí? Então, ponto objeto para ser real, a luz tem que ser divergente. Ponto imagem, para ser real, a luz tem que ser convergente. Então a gente vai ter que pegar, né,
para fazer esta análise, sempre analisando do ponto de vista do que é normal. Aqui eu coloquei esse ponto aí, é um ponto objeto real, porque ele é um vértice em um pincel de luz incidente, portanto, ponto objeto, e divergente. O que é normal para o objeto é ser divergente, ele emitir luz divergindo. Portanto, este é um ponto objeto real. Aqui eu vou ter um ponto imagem real, porque ele é um vértice em um pincel de luz que sai, que ele é emergente, cônico convergente. É normal para uma imagem os raios de luz convergirem para ela. Aqui no nosso caso, ó, no infinito, porque eu não tenho como precisar o ponto que está aqui à esquerda, eu vou ter um ponto objeto. Por que é um ponto objeto? Porque esses raios pretos aí estão incidindo. Quando chegam na superfície, é porque é um ponto objeto. Quando saem da superfície óptica, é porque é um ponto imagem. E esse caso estão chegando com formato cilíndrico. Portanto, é um ponto imagem impróprio. Ou um POI, gosto assim, POI. Aqui, ó, a luz está saindo, então é um ponto imagem. Como é paralelo, impróprio. Legal! Princípios da ótica geométrica. Aqui eu tenho dois já. Princípio da independência dos raios luminosos, ou seja, aqui basicamente está dizendo que quando essa luz aqui se cruza com essa, o que acontece aqui nesse ponto não nos interessa. O que interessa é que depois do cruzamento, a luz ela vai seguir seu caminho como se nada tivesse acontecido. É isso que vai estar escrito aqui, ó. A propagação de um pincel de luz não é perturbada pela propagação de outros na mesma região. Um independe da presença dos outros. Que mais? Quando ocorre o cruzamento de raios de luz, cada um deles continua sua propagação, independente da presença dos outros. Porque o que se preocupa a ótica geométrica mesmo? Estudar o caminho dos raios luminosos. Princípio da propagação retilínea. Ele fala basicamente o seguinte, que quando a luz ela passar por meios homogêneos, transparentes e isotrópicos, a luz ela vai se propagar em linha reta. Por exemplo, este meio que está aqui, ó, ele tem que ser um meio homogêneo, transparente e isotrópico, porque a luz aqui está se propagando em linha reta. Bacana até aí. Aqui, por exemplo, ó, tá fazendo um caminho tortuoso. E esse caminho tortuoso aí está me garantindo que, na realidade, esse meio aí não é ou transparente, ou homogêneo, ou isotrópico, tá? Nesse caso, ele seria, né, um meio translúcido, e é por isso que ele está fazendo esse zigue-zague aí. Ele é translúcido porque a luz está passando, mas eu sou incapaz de enxergar o objeto que está do outro lado do meio de forma nítida. Já aqui eu tenho um meio opaco, a luz nem passa e, portanto, não vai obedecer o princípio da propagação retilínea da luz. Então, o que fala o princípio da propagação retilínea da luz? Que a luz se propaga retilineamente quando os meios forem transparentes, homogêneos e isotrópicos. Vamos verificar lá o que são meios transparentes, aqueles em que podemos enxergar os objetos que emitem a luz que os atravessa de forma nítida. Já batido. Homogêneo é aquele que apresenta as mesmas características em todo elemento do volume do espaço daquele meio, né? Isotrópico é aquele em que a velocidade é a mesma em todas as direções. Sensacional. Aqui, ó, eu estou colocando qual é a diferença, o que é diferente para quando eu tenho uma fonte de luz pontiforme versus uma fonte de luz
extensa. O que vai ser diferente para esses dois casos? Como é que vai funcionar, né, as consequências da luz que está se propagando a partir deles? Então, por exemplo, na fonte de luz pultiforme, essa que está aqui à esquerda, né? Fonte de luz pultiforme, suas dimensões são pequenas em comparação com o caminho que a luz percorre. Então ela é representada apenas como se fosse um ponto. Então eu estou pegando esse ponto P, que é a luz, e ele está emitindo luz para tudo quanto é lado. Tem uma dos raios luminosos que vai passar por esta extremidade de baixo do objeto opaco que eu estou colocando aí. Deixa eu botar o objeto opaco um pouquinho mais para baixo, porque eu errei a luz. Ai, tá aqui. Sensacional. Agora eu vou pegar, ó, outra luz, passando pela outra extremidade. Aqui, ó. Ixi, não vai dar certo, vamos ver. Ah, passou certinho. Olha só que legal. Então, aqui eu tenho luz sendo emitida, né, para tudo quanto é lado. Eu escolhi aleatoriamente duas que estão passando pelas extremidades do objeto opaco. Eu poderia pegar uma aqui que não está passando pela extremidade, ela vai atingir lá, ó, aquele ponto que eu vou chamar de ponto X. Mas se eu pegar essa outra aqui, ó, também vai atingir este ponto que eu posso chamar de Y. Mas se eu pegar essa aqui, esse raio luminoso, ele não vai atravessar o objeto opaco e, portanto, não vai atingir esta região que está aqui, ó. Esta região onde não chega a luz é o que a gente chama de sombra. Já eu tenho outras duas regiões que está chegando a luz, que são as partes iluminadas. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, isto aqui é a parte iluminada. E esta outra aqui também é parte iluminada. Sensacional. Então, agora aqui, ó, eu vou pintar esta região para poder facilitar a enxergar o que é a parte iluminada e o que é a parte não iluminada. Então eu estou pegando em amarelinho, ó, a parte iluminada ficou esta região aqui. Opa, vamos voltar. Isto aqui é da parte iluminada, isto aqui é da parte iluminada, eu poderia pintar essa região, tudo aqui a luz está chegando. Aqui é a mesma coisa, ó. Parte iluminada, tudo isso aqui a luz chega. Essa parte aqui a luz também chega. E esta aqui também chega, ó. Porém, se eu pegar essa parte interna aqui, ó, essa parte aqui é o que a gente chama de penumbra. A luz não está passando nesta região. E embaixo da penumbra, no anteparo, lá no chão, eu tenho o que a gente chama de sombra. Então, esta aqui é a sombra. E deixa eu botar aqui, esta aqui é o cone de sombra. Bacana até aí? Então tá aí. Fonte de luz, então, quando ela é pultiforme, devido às características aí, ela só vai formar a sombra e o cone de sombra e o resto será a parte iluminada. Agora vamos pegar aqui, ó, a fonte de luz extensa, que tem as extremidades A e B. Bacana? A extremidade A, ela vai emitir luz para tudo quanto é lado. Vamos pegar em azul. Vai emitir uma luz que vai chegar por esse extremo. Opa, não gostei porque não ficou retilíneo. Legal, agora ficou. Aqui, ó, está a luz passando por esse outro extremo. Pronto. Agora eu vou pegar a região onde ficou o azul.
Vamos pegar uma região azul. Vamos diminuir aqui, ó. Essa região está chegando luz do extremo azul. Olha aí, ó. Aqui chegou luz do extremo azul. Aqui chegou luz do extremo azul. E aqui, ó, chegou luz do extremo azul. Bacana até aí? Então, essas são as regiões que estão chegando luz do extremo azul. Agora vamos ver as regiões que estão chegando do extremo vermelho. Então, desta extremidade, está chegando luz aqui. E também está chegando luz passando por este outro extremo que está aqui. Pronto. Então, aonde é que vai estar chegando a tal da luz vermelha? Vamos pegar aqui. Luz vermelha, ó, está chegando desta região aqui. Chegou luz vermelha. Nessa aqui também chegou luz vermelha. E nessa aqui também chegou luz vermelha. Então, tem regiões que está chegando luz vermelha e azul. E tem região que está chegando apenas a luz azul ou apenas a vermelha. E tem região que não está chegando nada de luz. A região que não chega nada de luz é o que a gente chama de sombra. Olha que teteia. Esta parte aqui é uma sombra. Então, esta parte aqui acima é o que a gente chama de tronco de sombra. Que teteia. Aí eu tenho aqui, ó, esta outra região que está chegando apenas a luz vermelha. Então, isso aqui, como só chegou parte da luz, é o que a gente chama de penumbra. Então, esta região no chão aqui é a penumbra. E a região vermelha que está acima, esta aqui, é o tronco de penumbra. Vou mostrar melhor aí na outra figura. Aqui, ó. Esta região azul é o tronco de penumbra da parte azul. E aqui é a penumbra da parte azul. E as regiões que estão chegando luz dos dois lados, por exemplo, esta região e esta é a parte iluminada. Aliás, tudo isso aqui é parte iluminada, tá? Sem estresse. A gente vê legal aqui, ó. Aqui está a sombra projetada e aqui está a sombra projetada na parede e o que ele está falando de sombra ou também cone de sombra aqui. Aqui é a mesma coisa, olha lá, essa parte de fora é a penumbra projetada, essa parte aqui, ó, é a penumbra ou tronco de penumbra. E aqui tem a sombra projetada ou sombra e essa aqui é o tronco de penumbra. Bacana? Com isso eu posso justificar, por exemplo, a eclipse da Lua e a eclipse do Sol. Então aqui, no caso da eclipse da Lua, eu poderia fazer o estudo da seguinte forma. Eu coloquei aqui os raios que estão partindo dessa fonte de luz extensa que é o Sol e passando nas extremidades do obstáculo que é a Terra, né? E a gente vai ver que atrás da Terra vai se formar o que a gente chama de cone de sombra. Mas se eu poderia pensar da seguinte forma também, ó. Eu teria este raio aqui que estaria passando daqui para cá. Não ficou legal isso aqui. Vamos botar aqui, ó. Pronto. Assim ficou melhor. Aí aqui este outro raio de luz passando aqui, de tal forma que, apesar daqui ter o tronco de sombra, eu poderia ter uma região aqui também que seria o tronco de penumbra. Então, quando a Lua está passando do tronco de sombra, eu tenho uma eclipse total.
se a Lua está passando do tronco de penumbra, eu tenho uma eclipse parcial. Mas tu pode ver o que caracteriza a eclipse da Lua é a Terra se encontrar entre o Sol e a Lua, né? E para a Terra se encontrar entre o Sol e a Lua, é porque a Lua normalmente está passando aí pela região da Lua cheia. Bom, mas como assim na região da Lua cheia eu não vou enxergar a Lua no caso de uma eclipse? É porque a Lua, ela nem sempre está exatamente atrás da Terra. A Lua, ela pode estar acima da Terra ou pode estar abaixo do plano da Terra. Então, quando a Lua está exatamente atrás, é que eu vou ter a eclipse da Lua. Quando a Lua estiver acima da Terra, eu vou ter Lua cheia e não vai ter eclipse. Então, aí vai depender da posição que a Lua vai estar em relação ao plano da Terra-Sol. Como assim? Não fui claro, então vou tentar ser mais claro. Eu estou desenhando aqui um plano. E esse plano, ele vai conter o Sol e a Terra. Vamos pegar uma Terra menorzinha. Pronto, o Sol e a Terra. A Lua, por sua vez, ela, que eu vou pegar em verde aqui, a Lua, deixa eu pegar em verde, ela pode estar acima ou abaixo desse plano, que é o plano vermelho que tem o Sol e a Terra. Esse plano vermelho, ele é chamado de eclíptica. Então, ora a Lua está abaixo, ora a Lua está acima, ora a Lua está na eclíptica. Então, dependendo do caso, a Lua pode estar ou não no plano da eclíptica. E a Lua atrás da Terra pode ou não estar no plano da eclíptica. Por exemplo, se a Lua não está no plano da eclíptica, aqui está a Lua, ela está numa região que seria considerado atrás da Terra. Porém, ela não vai, nesse caso, estar nem no tronco de sombra e nem no tronco de penumbra, e portanto eu não terei eclipse da Lua e eu vou estar vendo uma Lua cheia. Porém, se a Lua estiver exatamente aqui quando estiver passando atrás, ou seja, no plano da eclíptica, é porque ele vai poder estar ou no tronco de sombra ou no tronco de penumbra, e portanto eu terei uma eclipse parcial ou uma eclipse total da Lua. Tá? Lembrando então, é que a Lua, ela não orbita em torno da Terra exatamente no mesmo plano que a Terra orbita em torno do Sol. Então eu vou até pegar um plano aqui, por exemplo, este plano que eu estou forçando a barra, certo? Aí, ó, olha só, ficou horrível esse plano. Vamos fazer um plano forçação de barra aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar isso aqui em cima. Aqui está embaixo da eclíptica. Pronto, estou pegando essas duas paralelas para completar o plano. E eu terei aqui um outro plano que está passando exatamente no plano da eclíptica. Então a Lua, ora, pode estar abaixo ou ora pode estar acima do plano da eclíptica. Não ficou bom? Vou fazer aqui o desenho de outra forma. Tá aqui, ó, agora ficou melhor. Eu exagerei esse plano, mas eu estou colocando aqui, por exemplo, a Lua poderia estar acima, ou poderia estar no plano da eclíptica, ou poderia estar abaixo, e assim por diante. Ou seja, a Lua não orbita em torno da Terra no mesmo plano em que o Sol, que a Terra orbita em torno do Sol. Bacana? Sem estresse. Então aí, quando eu falo de eclipse do Sol, a eclipse do Sol, a Lua é que vai ser o obstáculo que vai estar entre a Terra e o Sol. Aqui a gente pode observar bem que a luz que vem do Sol, ela vai formar aqui três regiões, ó. Essa região 1, que é um tronco de sombra,
região 2, que é um tronco de penumbra, né? Aqui eu vou ter a região 3, que na realidade é a sombra, e a região 4 é a penumbra. Então, dependendo de onde tiver a pessoa, eu vou ter uma eclipse parcial ou total do Sol. Por exemplo, se eu tiver a pessoa na posição 3, ela vai estar no tronco de sombra e, portanto, a eclipse será total do Sol. Bacana? Olha só, ele está falando que a eclipse do Sol ocorre na fase da Lua nova, enquanto a eclipse da Lua ocorre na fase da Lua cheia.